A Simple Organic é uma marca brasileira que foi pioneira aqui no Brasil no ramo da beleza sustentável. A marca nasceu em 2017 e é conhecida por fabricar produtos com matérias-primas naturais, orgânicas e veganas. Para falar mais sobre esse trabalho e sobre o mercado de beleza e inovação, hoje o JR Business conversa com Patrícia Lima, que é fundadora da Simple Organic. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Eu que agradeço. Estou adorando estar aqui para poder falar mais da nossa história. Antes do nosso bate-papo, eu vou te lembrar, o JR Business é transmitido pela Record News nas plataformas digitais da Record e também tem a nossa versão em podcast, se você preferir ouvir. Patrícia, começando justamente do começo, né? A Simple Organic, ela tem um conceito de clean beauty, né? Beleza limpa. É a essência da marca? O que isso quer dizer na prática? É o DNA da marca. Quando a gente fala de beleza limpa, a gente está falando de uma cadeia inteira, não só da formulação. De embalagens que se preocupam com o ambiente, com pós-consumo, que é muito importante, com a cadeia de produção dos ingredientes. Então, assim, cada vez mais as pessoas falam assim, é clean beauty ou beleza limpa porque tira um ingrediente ou outro. Não, quando você assume que você é beleza limpa, tem uma cadeia inteira. Então, assim, aquele extrativista que está colhendo aquela matéria-prima, ele é bem remunerado? Como é? Tem, de repente, um pigmento mica em sombra, que é muito conhecido, que muitas vezes tem mão de obra infantil, então a gente exige certificação. Então, assim, a beleza limpa ela é tão ampla, não é só sobre a formulação, é a preocupação com o todo, de impacto positivo, assim. E no Brasil não existia até então uma marca que se preocupasse com isso? Você que apresentou essa tendência no Brasil. Eu acho que eu posso falar que existia um movimento acontecendo e a Simple foi a que explodiu o movimento. Eu acho que esse é o grande ponto, assim, que é você massificar a informação. Até então, era muito nichado. E quando eu lancei a Simple lá, em 2017, a minha ideia era assim, a gente precisa levar a sustentabilidade para o maior número de pessoas. E sustentabilidade e saúde, né? Para as pessoas e para o planeta. Então, a hora que você faz isso e que você joga na mídia, como a gente está fazendo agora, que você está levando informação de sustentabilidade, o que é, o que não é, como assim, por exemplo, a gente é pioneiro em fazer um trabalho com os médicos dermatologistas. Pela primeira vez, é uma marca que leva teste clínico falando que o resultado daquele skincare, daquela maquiagem, é tão bom quanto os tradicionais, né? As fórmulas tradicionais que as pessoas conhecem. Então, é um trabalho muito inovador, assim, de você falar assim, a sustentabilidade é possível, ela é melhor para a sua pele, melhor para o planeta, o impacto é positivo e você tem resultado eficaz, né? Então, quando a gente fala de impacto, acho que a Simple, ela é a pioneira de fazer esse trabalho no Brasil e assumir a liderança do mercado. No caso do mercado tradicional, você está falando que existe o mercado da beleza sustentável e o mercado tradicional de beleza. No que se difere? Matéria-prima, embalagem, a não preocupação com pós-consumo. Então, assim, matéria-prima. A gente entende que tem, por exemplo, a gente não usa mais de 2.800 matérias-primas que a gente entende que existem possibilidades melhores, seja para a pele, às vezes, ou seja para o planeta. Então, por exemplo, pode ser que tenha uma matéria-prima que dá tudo bem na pele, não é uma questão de saúde, mas o processo de você extrair aquela matéria-prima ou depois de você consumir vai ter, por exemplo, um exemplo muito simples para as pessoas entenderem, micropartículas de plástico. Então, um esfoliante, por exemplo, ele pode ter, fazer uma esfoliação física com sementes, que vai ser um impacto positivo, né? Ou você vai ter micropartículas de plástico, que a hora que você lavar e for pelo ralo do chuveiro ou da pia, vai chegar nos oceanos. Então, a gente está falando de algo muito maior, assim. Quando você fala da indústria tradicional, a indústria da beleza, ela tem um impacto gigantesco, né? A gente consome muito, o Brasil consome muito, os grandes países dos Estados Unidos, França, são líderes, a Ásia. E aí a gente pensa assim, se todo mundo consumir de forma tradicional, não se preocupando com o que a gente está consumindo, o que vai acontecer para as próximas gerações? E já está acontecendo, né? A gente está falando de impacto ambiental muito grande. Então, tudo que a gente puder reduzir, melhorar e pensar na cadeia de produção e pensar na natureza é melhor. E falando em relação ao consumidor, que é o foco principal de vocês, né? Buscando na internet, dá para ver que o consumidor ele é muito ativo, ele faz reviews, ele quer falar sobre a marca, sobre como ele testa. Acho que é uma tendência das mulheres mais jovens e curiosas. Sim. Vocês ouvem essa comunicação, vocês estabelecem uma comunicação com o cliente? A marca ela é criada a 4 mãos.
Chegou um momento que as nativas digitais, elas dão aula, né? Essas marcas que nascem da internet, que é o caso da Simple. A gente nasce da internet e aí você ganha o espaço físico, você vai para a rua e tudo mais. Mas a gente nasceu na internet. Então, na internet, você não tem como você ser uma marca, falar assim, eu criei. Não, quem cria é o consumidor. Você tem alguém que está coordenando, que está falando, que aceita, que quer, que gosta, que pede lançamentos. Então, assim, você desenha uma marca conforme o que o público está falando. Isso cada vez mais, assim, é óbvio que as marcas nativas digitais são mais rápidas, porque o poder da rapidez, que trabalha com geração Z, com geração Millennium, são marcas mais rápidas. Mas, em geral, não tem mais como mercado não ouvir o consumidor. O consumidor, ele é dono da voz, da opinião. Então, assim, se você não ouvir, você não vai vender. Você não vai ter um trabalho a quatro mãos. E aí a gente entra num senso de comunidade. Eu acho que esse ponto é muito importante. Não pode existir o senso, assim, de marca e consumidor. E sim, uma comunidade que constrói aquele produto. E aí é onde a gente ganha muito diferencial. Hoje, a principal venda de vocês, o principal canal de venda de vocês é pela internet, mas existem os pontos físicos. Não, a gente tem loja, a gente tem... É que a internet é muito forte pra gente. Voltamos ao ponto, né? A gente é nativo digital, então a internet tem essa força. A gente entra em muitos marketplaces que são além dos sites que a gente vende, mas a força de farmácia pra gente é muito importante também, que é onde você democratiza. Então, a internet, sim, mas você sabe que tem ali uma variação de público, que é mais... O público mais jovem compra muito, mas a gente tem todas as idades. Mas quando você vai para a farmácia, num país como o Brasil, que tem essa grandeza continental, e você vai para o Brasil todo e é acessível nas farmácias, você democratiza a informação. Esse é o ponto. E essa é uma missão da Simple desde o dia 1, assim. E tem um detalhe muito interessante, que vocês têm uma sacola que ela é totalmente reciclável. A gente levou O que acontece? Como se chama essa sacola? A gente chama de Simple Bag, mas ela imita plástico. Você vai ter essa sacola que você olha assim, é uma sacola plástica, parece normal. Só que a gente levou 2 anos desenvolvendo isso com um parceiro da Ásia. E se ela for parar no oceano, ela vira comida para peixe. Ela não vai prejudicar o meio ambiente. E se você estiver em casa e colocar na água quente, ela vai dissolver em 2, 3 minutos. E aí você pode colocar, inclusive, nas plantas e pode... Então, você tem um resíduo zero a partir de um produto que você usa, né? Como está sendo a adesão do público em relação a isso? Então, a Simple, ela, como eu falei, né? Ela começou muito pequenininha. Eu nunca sonhei que ela fosse chegar onde ela chegou. Eu sempre sonhei em, sim, democratizar, mas assim, uma coisa é você achar que você pode dominar um nicho, outra coisa é você crescer para um país inteiro, né? E você dominar um segmento. Isso tudo acontece porque o consumidor, ele está preocupado. O consumidor, ele está valorizando. Então, o crescimento é muito grande, assim. O crescimento que a gente fala dos últimos 4 anos, porque a gente passou por uma aquisição. A Simple passou por um grupo, uma das maiores farmacêuticas, que faz com que a gente tenha essa estrutura, né, para crescer e ganhar ainda mais força em sustentabilidade. E aí a gente ganha essa capilaridade para chegar até o consumidor. E só nesse tempo que a gente teve essa aquisição, a gente cresceu mais de 22 vezes o tamanho da empresa quando foi adquirido. Então, tem um gap, tem um nicho de mercado, você tem que ter uma capacidade de gestão para fazer isso, mas o consumidor, ele está esperando, ele está comprando. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, as pessoas que não estão comprando, porque isso é sustentável. A gente na Simple entende que é nossa obrigação. Isso não é uma bandeira de marketing. O ideal é a pessoa compra porque ela gosta do produto, porque tem um resultado de skincare, porque ela vê aquele produto, ela se identifica e ainda por cima ele é sustentável. Então eu acho que esse é o ponto mais importante, porque é a nossa obrigação como marca, como cidadão, ser assim, né? Patrícia, você está falando dessa mudança enorme, né, de estrutura hoje, para as pessoas entenderem. Como é que a Simple, ela se estrutura? Ela hoje fabrica os próprios produtos, coisa que não acontecia antes? Não acontecia. Eu comecei... Nossa, o empreendedorismo, ele não é fácil, né? Todo mundo sabe. Quando a gente fala de empreendedorismo, ainda mais sendo mulher, no Brasil, para você começar uma marca, é uma grande batalha. Mas a gente produzia em fábricas terceirizadas. Comecei produzindo na Itália, porque na época o Brasil não tinha capacidade produtiva para matéria-prima orgânica. E aí a marca foi crescendo, a gente foi estruturando aqui. Mas quando a gente passou por essa aquisição, aos poucos a gente foi levando a estrutura para dentro do grupo. Hoje está, acho que 90% dentro a produção própria. Que bacana, é uma mudança muito grande. Muito grande, e você tem um controle de qualidade, né? E o fato de ser um grupo farmacêutico, você tem um nível de exigência e qualidade muito maior ainda, então
A gente chegou num nível de excelência, assim. E quando se fala em orgânicos, uma coisa que me chamou bastante a atenção é que se fala em matérias-primas que podem ser mais caras. E muitas vezes a marca acaba explorando isso economicamente. Sim. São produtos muito acessíveis. Como é que vocês conseguem dosar tudo isso? Então, a crítica que eu tinha, sei lá, nos 3, 4 primeiros anos era assim, eu quero comprar, mas é muito caro. E eu sabia que ia chegar um momento, e aí entra o sonho, né? Eu sabia que ia chegar um momento que esse jogo ia virar. Quando a gente começa a ganhar escala, você ganha escala, negociação com o fornecedor, você ganha preço. Então, hoje a gente fez um movimento contrário esse ano passado, de derrubar o preço porque a gente ganhou escala. Então, para a gente é mais interessante que o produto vá ficando mais acessível, com esses ingredientes mais premiums e limpos, e a gente ganha escala e aí a lucratividade vem no volume, do que a gente falar assim, não, já que as pessoas entendem que, é caro, deixa. A gente nunca quis fazer isso. Então, sempre que a gente puder, a gente vai democratizar. Talvez, em algum momento, alguma matéria-prima que seja nova, que é lançamento, ela não vai ter o volume de venda ainda de um produto que já é um best-seller. Então, talvez o best-seller vai ser mais barato do que um lançamento. Então, tem um equilíbrio para fazer. Mas é essa negociação que o consumidor, quanto mais consome, mais barato fica. E quando a gente fala, sei lá, 5 anos atrás, era um volume de pessoas muito pequeno que consumia. Então, o orgânico natural, ele era muito mais caro. Então, isso vai mudando, né? É uma questão muito de gestão mesmo. E aí chegou um momento que vocês viram que daria para criar uma nova marca. Sim. Né, que hoje é a irmã mais nova, que é assim que vocês chamam, né? A People Colors. Isso. De onde que surgiu essa ideia? Existia um desejo do grupo, meu, de todo mundo, de entender que a Simple já tinha um volume enorme de, como a gente está falando, de produtos, né? E chega um momento, e aí, sendo uma nativa digital, chega uma hora que você não consegue nem comunicar todos os produtos que você tem. E a gente entendia que a Simple, mesmo sendo uma marca que atende um público muito diverso, porém muito jovem também, tinha espaço para um público ainda mais jovem, que a gente está vendo um movimento de meninas muito novas, comprando skincare, usando ácidos. E aí a gente olha e fala assim, como que não tem uma marca de beleza limpa para essas meninas? A gente começou com gloss, por exemplo, tirando o silicone do gloss, que é um ingrediente que todo mundo usa e não sabe, tá tudo bem. Se a gente pode ter uma fórmula mais limpa para meninas de 10 anos, 12 anos, que às vezes estão comprando produtos sem entender da formulação, a nosso propósito era, vamos oferecer produto, crescer tanto estrategicamente como marca, mais produtos de maquiagem, mas também chegar nesse público que é muito jovem, muito ativo em redes sociais como o TikTok, por exemplo. Então, assim, a marca é um sucesso no TikTok, é viralizada no TikTok, porque é o nicho, é o meio, mas a gente está levando uma mensagem de sustentabilidade que muitas vezes não estava acessível para elas e a gente democratiza, então... Você falando de internet, de redes sociais, dessa comunicação jovem. Se tratando disso, né? Qual o trabalho das influenciadoras para a marca de vocês? Olha, eu vou falar para a gente, mas acho que para o mercado, tá? A gente está aqui nesse momento numa mídia tradicional que nunca vai perder seu espaço. Porque é o que consolida, né? E leva para um público muito democrático. Mas as influenciadoras, elas também viraram mídia. Então, você quer chegar em alguns perfis de público, você vai trabalhar com as influenciadoras. Eu acho que a Simple não seria o que seria se a gente não tivesse começado, desde 2017, um trabalho muito sólido de influenciadoras, de relacionamento. Então, assim, você tem pilares, né, de construção de marca, que é o time interno, que tem que acreditar naquele propósito quando você tem uma marca de impacto positivo. Você tem toda a cadeia de produção, aí você tem o consumidor que está do teu lado, criticando, elogiando e consumindo e fazendo uma análise, às vezes, mais profunda que o time de produto interno. E você tem as influenciadoras trazendo senso de comunidade. E o papel da influenciadora é tão importante para a gente acredita tanto no marketing de influência, que para a gente não são ações pontuais. Porque a pessoa vai ver uma vez aquele influenciador falando, ela tem que ver, a influenciadora tem que consumir o produto. Não adianta falar assim, eu vou fazer uma publicidade aqui, mas eu não consumo porque eu quero vender esse produto. Não vende. O consumidor vê verdade, entende se a pessoa consome, se não consome, que produto usa. Então, a Simple é uma referência de marketing de influência no mundo digital. E por isso também que na People Color a gente trouxe dois grandes nomes, né? A gente trouxe Malu Borges, que é um dos rostos do TikTok, como diretora criativa, porque a gente queria que alguém
desse essa voz também para a sustentabilidade no TikTok e tudo mais. E a gente tem a Antonella Braga, que é um rosto, ela tem 16 anos, muito jovem, também levando essa mensagem. Então, além de todos os times de influenciadores que a gente trabalha, é um trabalho muito completo. Patrícia, então como vocês selecionam esses influenciadores? Porque é uma responsabilidade enorme falar em nome da marca de vocês. Isso é uma responsabilidade tanto nossa de escolha quanto das pessoas. E o influenciador, ele também está sujeito a cancelamento todos os dias. E quando algum influenciador é cancelado, as marcas que ele trabalha também são canceladas ao mesmo tempo. Então, você tem que ter uma relação de confiança. Mas a gente acredita muito, como eu falei, né? A marca ela vem para democratização. Então, assim, a gente gosta de construir uma pirâmide democrática, de falar com muitas pessoas. Então, a gente vai para muitos públicos, assim, desde o esporte, o nichado de beleza. A gente trabalha com uma diversidade de pessoas, assim, o máximo que a gente pode. Então, a escolha vem em cima do que aquela comunidade, aqueles seguidores daquele influenciador representa e como ele se relaciona com a marca. E aí existe um trabalho prévio, né, de entender se a pessoa está consumindo a marca e tudo mais. E muitas vezes ela também dá feedback de consumo dos seus seguidores. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo. Porque se você faz um trabalho desconectado desses influenciadores, você não tem o melhor deles, que é eles construindo a ação junto com você. Então, quando você tem uma relação, por exemplo, eu vou citar um nome, ela está comigo desde o primeiro dia, que é a Juju Norremose. Ela é uma influenciadora de lifestyle, antes ela era fitness, ela segue com a coisa do esporte e tudo mais, mas ela tem bastante lifestyle, de filha, de viagem. A gente tem 8 anos de marca, a gente trabalha com ela há 8 anos. Então, assim, é uma longa relação. Aquele público reconhece e sabe que é uma relação transparente. Mas a gente trabalha com um volume de influenciadores muito grande na marca. Em relação às tendências da beleza sustentável, né? A Simple Organic é uma marca brasileiríssima. Como é que vocês fazem para ter um radar que é mais global e um radar justamente nativo? Olha, a gente tem ingredientes riquíssimos, né? No Brasil, ele tem uma biodiversidade que a gente tem muito orgulho, assim. Então, por exemplo, a gente tem um produto que ele é puro, tanto que ele é da linha Raw, mais pura, que vem da Amazônia, que é tipo copaíba, que é ótimo para controle de oleosidade e espinha, por exemplo. Ao mesmo tempo, a gente tem matérias-primas importadas, porque não tem no Brasil. Então, a gente vai fazendo um equilíbrio. Mas quando a gente fala de tendência global, a gente tem, acho que, 2 nações que nesse momento são muito vistas: os coreanos e os brasileiros. O coreano domina muito, né? A gente fala, beleza coreana, os passos da beleza coreana e tal. Só que quando a gente vê marcas internacionais usando o nome do Brasil também para vender conceito de pele, de bronzeado, de cabelo, né? De sensualidade, a gente sabe que tem esse poder. Eu acabei de voltar de Seul, fiquei lá fazendo pesquisa e eu vou te falar uma coisa que me chama a atenção, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente ainda tem que falar que é uma beleza limpa, sustentável. Quando a gente está no mercado internacional, as marcas já são limpas, já são sustentáveis e elas nem comunicam mais. Porque é uma tendência que o mercado inteiro vá para isso. Que todo mundo vá virando o seu radar para isso. Esse é o nosso maior desejo, né? Principalmente as grandes marcas que têm maior impacto, que todas possam virar e sair dessa maneira. Europa é muito forte nisso, Estados Unidos, beleza limpa, cada vez mais ela ganha espaço. Mas na Coreia é impressionante como a tendência da beleza limpa, ela já foi incorporada. Ela não é mais assim, não é mais um diferencial. Eu espero que no Brasil a gente chegue nesse momento logo que a Simple não seja mais uma marca diferente por ser beleza limpa, e sim, seja uma pioneira que tenha falado disso muito antecipadamente, mas que o mercado todo vá para isso. E o que me chama muito a atenção quando você fala sobre isso é justamente que você é a própria caçadora de tendências, né? Não vou mandar ninguém, não vou terceirizar. Vou lá eu mesma para entender. Essa tua vontade de estar tão próxima também da marca, do consumidor, por ser mulher também, acho que você tem uma filha, né? Tudo isso faz parte do seu trabalho? Então, acho que a mulher, a gente tem um senso muito amplo, né? A gente trabalha com intuição, a gente tem que equilibrar pratos, a gente tem que olhar para o trabalho. A Simple sempre foi gerenciada e criada por líderes mulheres, assim, isso é uma característica da marca, de diversidade, de time interno para poder trazer isso. Mas a gente só consegue ser verdadeiro, na minha opinião, quando o empreendedor coloca a mão na massa. Quando o empreendedor ouve,
quando está ouvindo o consumidor, vendo todos os problemas. O empreendedorismo, ele é feito de problemas. É a tua capacidade e resiliência de você gerenciar, capacidade emocional. E aí eu acho que nós, mulheres, nós temos isso, né? A gente faz isso muito bem, mesmo sabendo que nem sempre a gente vai exercer todas as funções de forma perfeita. Eu falo isso muito, assim, as pessoas falam, mas eu sei como empreendedora como concilia filho, buscar tendência, olhar o mercado. Todas as mulheres têm isso, né? A gente faz milhões de coisas ao mesmo tempo, assim. Então, o buscar tendência faz parte, por exemplo, minha filha tem 12 anos. Eu tenho um caso de estudo dentro de casa de consumo de uma geração alfa, né? Que vem mudando o mercado e é muito impressionante. Então, acho que a gente tem essa capacidade holística de olhar tudo e trabalhar e olhar a tendência, consumidor, mercado. E quem olha você agora, né, aqui conversando, falando da Simple, falando também da People Colors, não imagina talvez que você já seja da área de comunicação. E isso também acaba sendo um grande diferencial, porque você sabe se direcionar, você sabe se posicionar, você já tinha uma empresa de comunicação. Sim, eu sou publicitária, jornalista, então assim, trabalhei minha vida inteira com moda, sempre fui apaixonada por moda. Em um determinado momento eu quis fazer uma transição de carreira. As mulheres me questionam muito porque eu fiz essa transição através da maternidade. No momento, a maternidade ela mexe muito com a gente, né? Então, no momento que eu virei mãe, eu falei, eu tô na moda. O conceito de consumo da moda me incomodava. E aí foi no momento que eu falei assim, eu não tô deixando um legado positivo. Eu vou mudar de carreira. E foi uma grande e tudo intuitivo. Hoje eu olho para trás, eu sei que foi intuitivo. Mas a comunicação nunca saiu de mim. E aí eu trabalhei durante muitos anos, eu tive agência de publicidade voltada para clientes de moda, então trabalhando com tendência. Eu escrevi livros sobre tendência 15 anos atrás. Eu sempre fui palestrante do mercado de tendência, consumo, comportamento. Então, tudo isso é uma bagagem que a gente vai adicionando, né? Como profissional, o repertório como profissional. Mas a comunicação fez com que a Simple Sim chegasse onde chegou, porque a gente sempre se comunicou de forma... O início foi um time que era uma agência de publicidade, virou uma marca de beleza limpa. E então nosso branding sempre foi muito forte, a assessoria de imprensa sempre foi muito, muito forte. Então aí entra aquilo. É um produto que tem que ter uma comunidade, falar com o consumidor, se comunicar muito bem. É um trabalho 360 mesmo. Patrícia, e para encerrar, né, em relação aos projetos, tanto da Simple Organic quanto da People Colors, né, quais são os próximos passos, no caso, para 2026, né, o que vocês estão planejando? Porque já entendi que pessoalmente e profissionalmente a fundadora da marca já tem essa missão de compartilhar conhecimento, você já chegou nessa etapa. Sim. E o que vem então para as marcas? As marcas, elas ganham ainda mais capilaridade. Acho que a grande questão é fortalecer sempre e chegar no maior número de pessoas. Quando a gente fala de beleza limpa, ainda são marcas ativistas. Tem um termo que eu adoro, que é ativismo de sofá. Quando a pessoa, ao apoiar uma iniciativa, comprar, investir seu dinheiro em algum produto, sabe o que aquele produto significa. Então, aquele produto, ele tem um impacto mais positivo do que outros, né? Nunca um produto vai ser 100% sustentável, porque só o processo de produção, o não consumir é sustentabilidade 100%. Mas se você vai consumir, de que maneira você vai fazer? Então, a missão das marcas sempre é chegar no maior número de pessoas, fazer com que elas experimentem. Uma vez que elas experimentem, a gente ganha esse consumidor. Então, a missão segue sendo a inovação. A gente tem um volume de lançamentos grande para 2026. As farmácias ganham ainda mais força nesse propósito de chegar ao maior número de brasileiros. Eu só tenho como agradecer e desejar mais e mais sucesso para vocês, então. Eu que agradeço, porque hoje eu tenho certeza que alguém descobriu o que é beleza limpa e eu fico muito feliz por esse espaço que vocês deram. Obrigada. Obrigada também a você que ficou aqui com a gente, vendo o JR Business. Olha, se você perdeu alguma coisa, só ir nas plataformas digitais da Record. Também tem o nosso conteúdo em podcast e é transmitido também pela Record News. Eu espero você até a próxima. Tchau.